Oi, meu amigo, minha amiga. Estou hoje aqui iniciando a minha primeira live. E nós estamos iniciando a primeira live exatamente porque estamos vivendo, né, um novo tempo. Um tempo aí onde a gente está no período de quarentena, onde a gente está buscando novos meios de se comunicar, enfim, de buscar conhecimento. E hoje a gente vivencia isso constantemente. Esse momento de quarentena, onde cada um se isola, né, no seu lar, acaba gerando muita angústia, muita ansiedade. E nós pensando sobre o tema, enfim, entendemos que nós poderíamos começar a live falando com um psiquiatra. E a gente buscou o contato do Dr. Robson, a quem eu quero já agradecer, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. Quero já agradecer o Dr. Robson, porque de imediato, né, aceitou o convite, vai ser também a primeira live dele, e a gente está aqui exatamente para isso, para a gente poder ter conhecimento desse momento, que eu acho que é angustiante para uma grande maioria. Afinal de contas, nós mudamos a nossa realidade, né? Antes a gente tinha uma rota, né, que a gente seguia, acordava, ia para o trabalho, voltava, enfim. E agora não, agora a gente está em casa, muita gente fazendo home office, muita gente sem saber como que vai ser o futuro. E tudo isso está gerando muita angústia, acho que em todos nós. E a gente vai chamar o Dr. Robson, quero ver se ele pode estar, aí eu vou estar fazendo um convite para ele, para ver se ele já está online, para a gente estar chamando ele aqui. Vamos ver se ele deve estar entrando agora para estar falando com a gente. Já tá aí. Ô, Olá! Rob, Oi, tudo Paula! bom? Tudo e você? Como é que tá? Tudo bom? Tamo... Ansiosa um pouco com a primeira live, enfim, É, né? Vamos falar eu desse também. tema, Vamos falar desse tema, é importante falar sobre ele, né? Mas eu né? tô muito contente com o convite e por inaugurar a live com você e com esse tema que dá pra gente desenvolver bastante coisa, falar sobre bastante coisa. Então, eu queria, né? Vou começando a live. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade de você estar compartilhando esse conhecimento, que é só seu, enfim, você é um psiquiatra. Para quem não conhece o Dr. Robson é formado na USP, aqui em Ribeirão, uma pessoa muito estudiosa, que já tem uma clínica aqui em Barretos. E eu queria, inclusive, que ele se apresentasse, enfim, falasse aí um pouco, né, da profissão, para vocês conhecerem a pessoa com quem a gente está conversando hoje. Robson, fica à vontade, enfim, para você estar falando aí. Bom, eu não sou aqui do estado de São Paulo, só para vocês saberem. Minha família mora no Maranhão, eu vim de longe para fazer faculdade aqui, realizar o sonho de estudar na USP. E deu certo. É, Me encontrei na psiquiatria e adoro o que eu faço. Sou completamente apaixonado. E dentro disso eu fui estudando algumas especialidades. Então, eu fiz uma pós-graduação em sexologia, eu fiz um ano a mais de residência só em psicoterapia, me pretendo continuar estudando é, psicanálise, que é uma abordagem que eu gosto bastante, e ir desenvolvendo cada vez mais esse conhecimento, né? Não dá para parar de estudar. Essa é a verdade. Exatamente, conhecimento é muito importante o tempo todo, enfim, a gente precisa estar falando. E hoje a gente vai estar falando exatamente desse momento, né, Robson, que a gente está vivendo, um momento que tem gerado muita angústia, muita informação, enfim, a gente recebe informação o tempo todo e eu acho que isso está gerando muita angústia nas pessoas, né? Esse isolamento social, enfim, eu queria que você começasse falando um pouco como que vocês, enfim, psiquiatras, estão analisando essa questão, vendo, né, vivenciando isso no dia a dia de vocês. Quando você me fez o convite, eu pesquisei algumas coisas, o que tinha de literatura envolvendo situações semelhantes. E a grande verdade é que o que a gente está vivendo agora é uma coisa inédita. Nunca aconteceu. Uma coisa que tivesse um impacto no nosso dia a Aumentou dia meu tão som grande. aqui que eu não estou escutando. Tá, tá conseguindo me ouvir melhor? Agora Então, o que eu sim. estava falando, nunca aconteceu nada parecido que acometesse o globo inteiro, né?
E então estamos aprendendo juntos. E, na verdade é isso, a gente está aprendendo no dia a dia. No meu consultório, por exemplo, eu já começo a receber pacientes que iam levando a vida sem precisar de acompanhamento psiquiátrico. E aí, num contexto desse, num contexto de privação, num contexto de se sentir muito angustiado, com muito tédio, a doença veio a se manifestar. E, então, isso é uma coisa que tem sido observado bastante. Sintomas de toque, pessoas que tinham mania de limpeza. Agora parece ser uma vantagem, né? Mas por trás disso tem muito sofrimento. Imagino. Ansiedade também. E medo de contaminação. Tem gente que não está saindo de casa de jeito nenhum. E por medo de contaminar a mãe ou o avô, sabe? Isso tem acontecido com bastante frequência. Exatamente. Houve um processo realmente, assim, até aqueles núcleos menores, né? As pessoas, os estudos, enfim, a gente tem muito fake news, mas uma coisa que a gente viu muito com muita frequência é essa questão do contato, né? Então as pessoas tendem a não se encontrarem. E isso realmente gera uma angústia, porque você estava acostumada a passar o domingo em família, enfim. E essa questão do toque, eu queria até que você falasse um pouco mais, porque eu imagino para essas pessoas que já têm toque, que já tinham mania de limpeza, agora deve ter intensificado isso, porque agora é real, né? A gente precisa tratar melhor essa questão da limpeza, álcool gel em todos os lugares, enfim. Então, eu acredito que a pessoa que tem toque está tendo que ter uma atenção especial, a psiquiatria está tendo que ter um olhar especial Sim, para isso. com certeza, com certeza. Eu sempre me norteio, Paulo, na hora dos tratamentos, em tratar o que é sofrimento. Então, para além de tratar uma doença em si, eu tento tratar o sofrimento daquele paciente. E quando a pessoa vem com um sintoma toque, especialmente numa situação como essa, que a gente é orientado ao tempo todo, lavar as mãos, usar álcool gel, em alguns lugares o uso de máscara está sendo mandatório, a gente tem que prestar atenção onde que está o sofrimento e também onde que aquele discurso começa a desconectar da realidade. Então, tem gente que não está comendo porque está com medo de pegar coronavírus. Então, não senta numa cadeira na casa. Sim. Oi? Isso é muito sério, né? Parar de comer não tem uma coisa preocupante. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Mas na cabeça dessa pessoa tem uma relação e tem muito sofrimento envolvido. Então, o toque ele é muito mais do que uma mania de limpeza. O toque, eles são comportamentos obsessivos, aliás, comportamentos compulsivos com pensamentos obsessivos. E a pessoa pode ter um ou outro. E quando junta os dois, que vem essa carga de sofrimento muito grande, sabe? E eu tô até vendo aqui, tô achando bacana, quero agradecer, tem muita gente acompanhando a gente, estou feliz com isso, porque a gente propôs essa live exatamente para que a gente possa interagir e trazer conhecimento. Eu vi uma das perguntas agora que apareceu, que é a questão da rotina, né? Da importância da rotina para diminuir a ansiedade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque realmente a gente perde um pouco até a noção de sábado, domingo, porque afinal de contas as pessoas estão ficando com frequência, né, em casa. Falar em feriado, hoje é um dia de feriado, falar em feriado, num período de quarentena, é estranho. Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que é unânime quando a gente vê qualquer profissional da saúde mental falando de como não se deixar angustiar tanto por uma situação que já é angustiante. Eu acho que não existe essa pessoa que não está angustiada. Então, estabelecer uma rotina, horários para comer, horário para dormir, horário para acordar, ajuda a você ir organizando a sua mente, organizando a sua psique e não se deixar levar por essa angústia que eu falei que estamos todos sentindo, né? E nessa rotina seria muito bom você acrescentar
Coisas que te fazem bem, coisas que te fazem feliz. Tem gente que adora série, maratonar série, cozinhar, tem gente que adora cozinhar, ler, usar a internet do jeito que nós estamos usando agora, né? Mesmo estando longe, a gente pode manter esse diálogo, manter essa proximidade, que ela é virtual, mas ela também pode ser muito real, né? Porque ela, de fato, aproxima as pessoas. E você tem mais alguma outra dica, né? Além dessa questão de realmente que a rotina que vocês conseguem provar aí, essa questão de você fazer coisas produtivas, algo mais que você poderia estar aconselhando as pessoas a fazerem nesse momento, tipo falar com os pais, enfim, com os avós, porque muita gente está realmente fazendo a quarentena e não está tendo esse contato. Então, pelo menos marcar um horário em que possa estar conversando com essas pessoas, selecionando. Eu vejo muito assim, eu mesma dei uma diminuída nessa quantidade de informação que a gente recebe, né? Adotar uma linha, de repente, de ler apenas 2 jornais, enfim, para você seguir uma conduta. Porque se você recebe também muita informação, eu mesma, chegou no começo, quando começou esse período de quarentena, eu comecei a ler muito. Comecei a ficar mais angustiada ainda, porque, não, tem que todo mundo, ninguém pode chegar perto, não sei o quê. Isso vai gerando, de repente vem uma outra informação totalmente diferente. Não, não é bem assim. Então, assim, se buscar seguir a leitura, sei lá, de 2 jornais com maior credibilidade, enfim. Eu acho que essa questão de diminuir a informação, como você vê isso, né? Selecionar essa informação. Eu acho que a gente tem que estar sobrecarregado de informação. Eu acho que você toca em tantos pontos importantes aí que eu vou tentar destrinchar aos poucos. A primeira coisa que eu acho que precisa ficar muito claro, que a gente fala para a pessoa assistir série, ler livro, fazer cursos online, se manter ocupada, mas isso não tem que ser uma regra, porque nem todo mundo consegue ser muito produtivo nesse período. Então, para não virar mais um motivo de angústia. Então, acho que é importante cada um conhecer aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe agrega de algum jeito, sabe? Eu acho que, como eu falei, usar a internet a nosso favor. Não estamos podendo manter esse contato físico por conta da quarentena, porque quarentena nada mais é do que um isolamento social involuntário, né? A gente está sendo obrigado a ficar isolado. Então, conversar com familiares, conversar com amigos, às vezes que moram em outras cidades ou que moram em outros países, são coisas que ajudam a reduzir essa angústia. Outra coisa que você falou, que eu acho muito importante, que nós estamos vivendo agora, que é voltar a dar uma real importância para aquilo que é, de fato, ciência, e para a imprensa profissional, para a imprensa que não as fake news, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Acompanhar o que está acontecendo em veículos de imprensa que possam trazer para você uma informação que seja segura, trazer para você uma informação que seja checada, e não acreditar naqueles grupos de WhatsApp, em todas aquelas mensagens que você recebe, porque senão, de fato, você se sobrecarrega de informação. E muitas vezes são informações desencontradas. Você escuta no grupo de WhatsApp uma coisa, mas aí você liga na TV, você escuta outra, e aí você fica meio perdido. Então, concordo com você. Escolher aqueles meios que você se sente mais cômodos, seja rádio, jornal, televisivo, jornal físico, para se manter informado do que está acontecendo, mas não ficar só em função disso, porque senão sobrecarrega nosso computador aqui.
Exatamente, eu estou até vendo uma mensagem agora que a pessoa postou para nós, falando que ela vê a mãe dela todos os dias, só que no portão, enfim, ela no portão de dentro e ela fica no portão de fora. A gente tem que buscar realmente mecanismos que a gente se sinta seguro, mas que a gente possa também manter a nossa saúde mental, né? É importante a gente manter essa saúde mental. Até quando eu fui falar da live que a gente ia estar fazendo e tal, eu estava comentando que há 400 anos atrás já falava-se muito essa importância, né? Santo Agostinho falava isso da importância da saúde mental quando ele fala lá que o peixe apodrece pela cabeça. Então é importantíssimo a gente manter essa sanidade mental. E eu estou feliz que a gente vê assim, os comentários das pessoas, que as pessoas estão buscando, Robson, algumas formas que elas consigam se sentir bem. E a quarentena teve, né, e tem, assim, um aspecto que as pessoas podem ver de forma de aproveitar, tipo, maior contato com a família, enfim. Sim. A gente acaba tendo maior contato com os filhos, porque, assim, o filho está fora da escola, a mãe está trabalhando no home office, tem que buscar de uma forma que eles convivam mais, né, essa convivência familiar e se autoconhecer também é um lado positivo, quando a gente fica conosco mesmo, enfim. Como que você analisa isso, esse crescimento? Porque nós sairemos diferente desse período de quarentena. Eu acho que a sociedade sai diferente. Não, com certeza. Eu acho que a vida do jeito que conhecíamos antes do coronavírus é uma coisa, e a vida que nós vamos conhecer no futuro será completamente diferente e eu acho que ainda muito imprevisível. Também tem alguns assuntos aí que dá para a gente destrinchar. De fato, o que eu observo de positivo nessa quarentena eu vejo as famílias nucleares, pai, mãe, os filhos, mesmo os avós, por mais que temos todo cuidado com os idosos que fazem parte do grupo de risco, mais próximos, com mais demonstração de afeto, com mais demonstração de carinho. Às vezes, antigamente, a mãe estava lá o dia inteiro trabalhando, o pai também, e agora se vê em casa obrigados a ficar ali com a criança. Algumas pessoas conseguem fazer home office, outras pessoas não conseguem fazer home office. Então, dá para aproveitar isso e aproveitar esse momento para interação da própria família, né? E perdão, Paula, você me perguntou mais uma coisa. O que era mesmo? Não, foi esse lado positivo que a gente consegue enxergar. Eu acredito que também tem um processo de muita angústia, seja pela doença, mas pela também questão do emprego, né? Hoje a questão do emprego é uma realidade, né? Nós vamos viver aí um período de crise financeira, não tem como não falar que esse período não existirá. É como a gente está falando, as pessoas vão sair diferente, né? Existem aí campanhas importantíssimas para as pessoas comprarem coisas nacionais, enfim, para a gente ter esse nacionalismo tão importante nesse período de quarentena e pós-quarentena. Viveremos períodos difíceis aí. Você também está recebendo muito dessa demanda, além dessa questão do isolamento, do toque, que você falou agora no começo, enfim, que eu imagino, se a pessoa já tem toque, passar por um processo onde ela tem que fazer mais limpeza, Sim. Enfim, essa questão da economia também tem afetado as pessoas, além dessa questão de ficar isolado. Existe essa angústia também da população nesse sentido? Você vem sentindo isso? Sim, com certeza. A gente não sabe, a grande verdade é isso. Quando isso vai parar, como vai parar, o que vai acontecer. Então, estamos cercados de incertezas. E essa era uma constante quando você vê os estudos que avaliaram períodos de quarentena em países que precisaram passar por coisas parecidas. Essa incerteza gera muita angústia, gera muita tensão, nervosismo. O que eu ia até falar, né, nas famílias, nem sempre tudo são flores, porque antigamente o convívio não era tão intenso e agora passa a ser mais intenso. E nessa questão financeira, eu observo muita preocupação em relação a isso,
por não saber o que vai acontecer. Muita gente fala, olha, eu não sei se eu vou continuar no emprego, eu não sei se meu negócio vai poder se manter, eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas. E o brasileiro não tem uma cultura de poupar dinheiro, de Exatamente. guardar, né? Não tem nem pela dificuldade cultural, não somos incentivados a isso, e tem uma imensa população que não tem como fazer isso, né? Eu imagino que são duas angústias relacionadas à própria saúde, né, da pessoa, que todo mundo hoje está preocupado. A gente tem essa preocupação, sim, se vai ter vaga nos hospitais para todo mundo, enfim, se virar o pico ou não, ou estamos no pico, não estamos no pico, enfim. E Uhum. também essa questão do emprego. E eu queria também estar falando com você, Robson, também, dessa questão da depressão, como as pessoas podem identificar nas famílias, enfim, que alguém, algum familiar está entrando num processo depressivo, porque eu acredito que todo, assim, acho que a grande maioria anda angustiado. Existe uma diferença entre estar angustiado, estar tenso e você entrar num processo depressivo. Eu queria que você falasse um pouco Uhum. para a gente se existe alguma dica, enfim, que que assim quem está nos assistindo possa, né, tá observando. Claro. Eu acho, sabe, Paula, que, primeiro, isso é uma dúvida que vem já desde antes da pandemia. Quando diferenciar o que é tristeza do que é depressão? Você fala assim, eu estou deprimido. Mas o que significa esse estar deprimido? E aí você vai investigar e a pessoa está triste. A pessoa simplesmente está triste. Ou está passando por um luto, ou está vivendo alguma perda que foi muito importante. E a grande verdade é que, neste exato momento, nós estamos passando por várias perdas, né? Comentamos dessa perda econômica, comentamos da perda da liberdade de ir e vir, a perda da rotina que nós tínhamos todo o tempo todo. E isso gera tristeza, isso gera angústia. E isso é diferente da doença depressão. A doença depressão, ela é uma entidade clínica que tem uma série de sintomas que vão desde, além de uma tristeza profunda, uma falta de vontade de fazer as coisas, alterações no sono, ou a pessoa dorme demais, ou ela perde completamente o sono, alteração no apetite também, ou a pessoa para de comer, ou ela come demais, pensamentos de que a vida não vale a pena, de que estar vivo não faz nenhum sentido. Então, quando isso tudo aparece, se mantém, aí a gente tem que ficar atento, porque aí talvez não seja uma simples tristeza. Porque as emoções humanas, elas vêm e vão. Eu sempre gosto de comparar que é como o céu. Às vezes está nublado, às vezes o céu está aberto, mas às vezes chove, às vezes no meio daquela chuva aparece um arco-íris. Então as emoções humanas elas vão fluindo. Agora a depressão não, ela vem e fica. E uma boa maneira de explicar isso para os pacientes, eu acho que eles entendem. A depressão, eles descrevem muito que é como se a vida fosse perdendo o sabor, fosse perdendo a cor, fosse perdendo o brilho, e fosse ficando preto e branco, insossa. Então, não tem uma motivação para você fazer as coisas que você gosta. Mas é importante diferenciar isso, porque a tristeza ela tem uma função. A tristeza ela ajuda a gente a passar por momentos de grande dificuldade, como esse que a gente está vivendo. Negar a tristeza em um momento como esse com certeza, só postergar um sofrimento que vai vir. A tristeza, ela ajuda a gente a descobrir criatividade que a gente não sabia que a gente tinha, desperta coisas como solidariedade, e que são fatos positivos que acontecem nessa quarentena. Então, eu acho que dá para ficar atento nessa coisa que se instala e permanece, e não aquilo que vem e vai, sabe?
É, porque tem dia que a gente acorda melhor, tem dia que a gente acorda pior. Isso faz parte, né, da vida, como você falou. A gente tem que passar alguns momentos, até para a gente poder. Minha avó falava muito isso, até para a gente poder enxergar as cores do arco-íris, a gente tem que ter visto o céu escuro, né? Não tem como você. Com certeza. Então, assim, nem todos os dias são maravilhosos. A gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acredito que as pessoas. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu me apego muito nesse processo, enfim, que nós estamos vivenciando. Cada um, eu fico feliz, várias pessoas comentaram isso aqui, cada um se apega naquilo que lhe dá mais tranquilidade. Eu me apego muito na minha fé, então nos momentos de maiores angústias a gente reza, enfim, a gente busca a rotina. Eu tenho buscado sempre a rotina de assistir à missa, aos domingos, enfim, ainda que seja pela televisão, é importante, né, a gente buscar se apegar. Eu queria ver, tem pergunta aqui, o Itamar está me ajudando, o assessor aqui. Tem uma pergunta aqui, como ajudar, a Silene que fez, como ajudar os idosos nesse período de isolamento? É uma das coisas mais difíceis, né? Porque eles estão vivendo o contrário do que eles sempre foram estimulados a fazer. Então, você sempre estimulou o idoso a ser independente, a ir na padaria, e a conversar. E, de repente, você fala para ele, não, não pode. É muito difícil. Mas aí eu me lembro muito daquela questão de educação, sabe? De ser pai, de ser mãe, e que às vezes dizer não é a maior demonstração de amor, né? Exato. Você restringir esse contato, na verdade, é uma forma de você falar para o seu avô, para sua avó, o tanto que você o ama. E tentar deixar isso claro para eles, né? De que aquilo, na verdade, é uma proteção. Nem todos vão dar conta de entender, muitos idosos já vão ter um problema cognitivo, nessa população tem pessoas com Alzheimer e diversos outros tipos de transtornos, que dificultam a compreensão do que está acontecendo. Mas, de novo, eu acho que amar, neste exato momento, aos idosos, é dizer não e protegê-los. Exatamente, é um ato de amor. A gente está conversando e eu fico lembrando aí tudo que você vai falando, lembrei da minha avó, lembrei muito do meu pai e da minha mãe. Meu pai falava, estou falando não para o seu bem, futuramente você vai compreender. Sim, e é com muito certeza. isso mesmo, a gente tem que falar os nãos necessários para os nossos filhos, para os nossos... No caso, assim, agora inverteu isso, né? Isso é muito... Exatamente. Antes era assim, agora você tem que falar para o seu pai que ele não pode sair, né? Aquela relação onde o pai dizia as coisas para os filhos, e agora não, são os filhos que estão estabelecendo limites para os pais. E eu percebo essa dificuldade, né? Que o pai tem essa dificuldade de ver a filha falando, não, pai, você não pode sair. E a gente tem que lembrar exatamente disso, exatamente porque eu te amo, você falava quando eu era criança, agora eu estou falando quanto você é idoso, a necessidade do não, né? De não se colocar em risco, enfim. É o maior grupo de risco. E tem a pergunta também da Fernandes aqui, tem uma tia especial, ela anda um pouco para baixo em se manter isolada. Eu acredito que a tia dela tem alguma necessidade especial, que é uma questão também que eu vi algumas pessoas comentando, desde crianças com necessidades especiais, enfim. O isolamento para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, enfim, é mais difícil. Como lidar com isso? Tentar trazer isso para uma situação um pouco mais fácil. O que você sugere? Olha, o que eu penso quando você começa a falar isso é assim, lidar com tanta privação, que é o que o isolamento impõe para a gente, é lidar com frustração. Então, depende muito da nossa capacidade de lidar com essas frustrações. Independente Resiliência, né? Resiliência, exatamente. Independente se você tem uma necessidade especial ou não. Não são todos os cadeirantes, vamos supor, que vão reagir do mesmo jeito, ou todos os deficientes auditivos. Então, eu acho que vai muito de personalidade, essa maneira de lidar com a quarentena, sabe? Com essas privações que acontecem. E um jeito para facilitar
Eu acho que é tentando ficar próximo como é possível, né? Se a pessoa mora na mesma casa e já o contato, o contato ali já está próximo e tem essa coisa do contágio, ficar ali próximo, mostrar que ela está sendo cuidada, que é tão preocupada, há uma preocupação com ela. Se estiver distante, ligar, porque muitas dessas pessoas com necessidades especiais, especialmente do ponto de vista psíquico, têm uma dificuldade maior para lidar com a tecnologia, assim como os idosos, a gente estava falando mais cedo. Então, eu acho que passa por aí, Paulo. Passa por essa capacidade que a gente tem de aguentar o não, né? Nossa também, não só do outro. De lidar com esse novo, né? De você realmente compreender que você tem que se readequar a essa nova realidade, que não está sendo fácil para ninguém. Eu falo por experiência própria. Eu acho que ninguém está satisfeito nesse momento. Eu acredito que a angústia é geral. Eu acho que ninguém está totalmente tranquilo, mesmo que esteja em isolamento. As pessoas que, enfim, estão trabalhando mais ainda, né? Aquelas pessoas que estão na linha de frente, os policiais, os profissionais da saúde, enfim, esses eu acho que a angústia ainda é maior, porque a eles não é dado nem oportunidade, né, de ficar em isolamento. Você está recebendo mais pessoas dessa área, Robson? Existe aí, assim, tipo, agora olhando para eles de forma específica, uma forma de um olhar especial. Como que você está vendo essa realidade dessas pessoas que estão na linha de frente mesmo, né? Curiosamente, eu tenho bastante paciente médico e ainda não recebi essa demanda, mas eu acho que ainda não, mas eu acho que tem a ver com o fato desse isolamento estar dando certo, da gente estar conseguindo achatar a famosa curva. Mas quando eu vi os estudos, essa é uma população que é extremamente vulnerável ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, especialmente no estresse pós-traumático. Alguns deles se mantêm com sintomas 6, 4 meses depois que acaba tudo, sabe? Evita pacientes, qualquer tosse desperta uma angústia muito grande. Isso estou falando dos profissionais da saúde, né? Certo. Além da sensação de exaustão, sensação de não dar conta. Eu vi um casal italiano de médicos que estava dormindo num hotel, não estava voltando para casa para poder proteger os filhos. Então, isso também é uma coisa muito difícil. Eu acho que essa demanda, apesar dela ainda não ter acontecido, ela deve acontecer. Nós estamos com, vou dizer assim, o privilégio de ainda não ter o nosso sistema de saúde tão sobrecarregado como aconteceu em vários países da Europa, né? Robson, e eu queria assim, né? Agora nós já estamos mais ou menos encerrando a nossa live. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que foi extremamente esclarecedor as pessoas poder, né, ter conhecimento. Eu falo que o conhecimento é libertador. A gente consegue ter mais tranquilidade quando a gente busca conhecimento dentro, lógico, como eu falei no começo, né, da live, dentro de coisas sérias. Não dá para ficar lendo tudo, enfim, tudo que você recebe. Tem muita fake news. Então, a gente acha importante esse bate-papo, enfim, a gente vem nesse processo para tentar ajudar a nossa população, né? Eu acredito que a ajuda tem que vir através de conhecimento. Eu queria te agradecer muito, dizer que as tuas dicas são fundamentais, da gente realmente buscar fazer coisas que a gente gosta, se reconhecer enquanto um ser individual, cada um tem as suas necessidades, as suas individualidades, enfim, acreditar que isso vai passar, que tem que existir, para mim, na minha concepção, um pacto de solidariedade, um olhando para o outro, né? Um olhando para a necessidade do outro. É importante que a população entenda isso. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa necessidade do olhar. Cada um tem uma realidade, nós temos que respeitar essa individualidade. A minha individualidade não é igual a de uma outra pessoa que de repente é um morador de rua ou uma pessoa que
está nesse momento desempregado e nós temos que olhar para esse todo, né? Com muito respeito. Eu queria te agradecer muito e queria deixar que você falasse aí um pouco aí, enfim, do que você achar que é necessário nesse momento. Bom, também queria agradecer o convite, como eu falei, é a primeira live. É muito interessante usar a tecnologia dessa forma. Espero que eu possa ter ajudado a esclarecer de alguma forma, alguma dúvida que tenha surgido. E eu queria reforçar muito uma palavra que você falou, que tem um significado muito bonito, que é da resiliência. E todo mundo tem essa capacidade. A resiliência nada mais é do que o ser humano passar por uma situação de dificuldade e sair dela fortalecida. Então, que todos nós tenhamos fé nessa resiliência, nessa capacidade que nós temos de passar por tudo isso e sair ainda mais fortalecidos, e sair um ser humano melhor, e praticar aquilo que você estava falando de solidariedade, de olhar o outro. Então, talvez uma coisa boa desse isolamento é a gente parar para pensar mesmo, parar um pouco a coisa frenética do dia a dia, né? Com certeza, eu acho que é o momento realmente da gente se reinventar, se colocando no lugar do outro. Eu acredito que a gente estava num processo muito frenético do ter e não do ser. A gente vinha nesse processo muito... E eu acho que é uma parada da população nesse sentido, de olhar o ser, né? De ver a pessoa, de ver as necessidades da pessoa. E a gente tem visto isso, eu tenho recebido alguns vídeos muito bacanas, as pessoas falando isso, né? O céu, quando você olha para o céu, ele está mais colorido, e a gente está tendo a oportunidade de ver esse céu. Então, assim, que a gente comece a dar valor àquilo que realmente é importante em termos de sociedade, e jamais sem esquecer o seu próximo, jamais sem olhar aquela pessoa, enfim. Estamos todos, né, nesse processo de quarentena, mas eu falo isso com uma importância que deve se ter. As pessoas falam, estamos todos no mesmo barco. Eu não enxergo assim, eu acredito que existem barcos maiores, barcos menores, e algumas pessoas que estão até em botes. Então, nós precisamos olhar a realidade de cada um com responsabilidade, né? Olhar o outro. Não dá para dizer que a dor do outro é igual à minha. A gente precisa ter esse olhar mais atento para toda a população, olhando a individualidade de cada um. Quero te agradecer muito, dizer que eu fiquei muito feliz, que a minha primeira live é a sua também. Eu estou muito feliz da gente ter podido compartilhar esse momento. Eu agradeço também demais pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau.